que para um bom texto ser bem construído, sabemos que não depende só do conhecimento linguístico, certo? Então vamos falar nesse vídeo quais são os fatores que fazem parte para construir um bom texto. Quando falamos de texto, temos os fatores de qualidade que compõem exatamente a composição de um texto. Temos os fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos se dividem em coesão e coerência. A coesão é aquela relação lógica, clara, entre os termos da frase e do texto. Os conectivos, muito estudado na escola, você tem que saber por que usa o mas, o contudo, o logo. É para fazer esse tipo de conexão ficar claro, ter uma relação congruente entre as frases, as palavras de um texto. E ela, sozinha, a coesão, ela não estabelece o sentido total do texto, ok? Mas ela faz necessária junto com os outros fatores para um texto bem escrito. E a outra função, o outro fator interno do texto é a coerência. A coerência, partindo ali do pressuposto, ela pressupõe que tenha coesão no texto, ela vai ter essa ligação lógica entre as ideias. Quando a gente diz, que um texto tem que ter começo, meio, fim, pé e cabeça, é tipo isso. Então a coerência pressupõe a coesão para que haja um sentido lógico, esteja claro a ideia daquele texto. Mas para isso também temos que entender que sempre há informações que podem ser implícitas e que não dependem só da competência linguística. E daí entramos na questão de conhecimentos, os tipos de conhecimento. Por exemplo, temos a competência, o conhecimento linguístico, que é o conhecimento das normas, de como que se dá o funcionamento de palavra a palavra, frase com frase, importante para se escrever um texto, mas não para aí. Também precisamos do conhecimento de mundo, aquele de experiência que adquirimos no dia a dia, conforme vamos fazer as coisas, pode ser formal ou informal essas informações. Além disso, é muito importante termos o conhecimento genérico. Genérico? É geral? Não. Genérico é de gênero. Quanto melhor conhecemos os gêneros, melhor teremos noção tanto para escrever, adequando aos gêneros, como também para reconhecê-los e fazer uma melhor leitura. Agora, passando dos fatores internos para os fatores externos também que compõem um texto. Dos fatores externos temos, por exemplo, a intencionalidade. A intencionalidade está ligada à intenção do autor ao escrever aquele texto. Lembra que o professor de português sempre recomenda, você vai escrever um texto, para quem você vai escrever? Tem a ver com a intenção. A gente não pode escrever um texto sem saber quem é o nosso leitor. Qual que é a intencionalidade daquele texto? Qual que é o objetivo? E aí isso pode atender ou não à expectativa do leitor. Além disso, também temos o fator da situacionalidade, que vem de situação. Aquele texto, ele está adequado a determinada situação? Lembra que sempre falamos aqui nos vídeos de gêneros textuais, discursivos, o discurso em si, ele precisa ser contextualizado. Imagina alguém chegar numa sala de aula, sendo que tinham combinado que era apresentar um trabalho sobre algo, e de repente começa a falar sobre uma receita culinária. A situacionalidade está errada, porque não está adequando um gênero ao contexto, à situação em que está ocorrendo. Então, fator também muito importante ao produzir um texto. A aceitabilidade é o fator que diz respeito ao leitor, que vai procurar recuperar a coerência textual do texto para dar um sentido àquilo. E aqui o leitor considera o que é relevante para atribuir conhecimento para ele mesmo, o que vai ser bom ou não, o que já é relevante ou não. E aqui, como eu disse anteriormente sobre o conhecimento linguístico, conhecimento de mundo, genérico, ele vai fazer essas relações para poder recuperar esse sentido do texto. Temos o fator da informatividade. Todo texto tem um valor de informação, seja conceitual ou formal. Mas qual que é o grau de informação para você? E aí depende do que o leitor está buscando naquele texto. E aí ele vai classificar se é um grau maior ou menor de informatividade para ele, com base nos conhecimentos que ele já tem.
ou seja, se refere a quais elementos são esperados e conhecidos por parte do leitor, ou quais são inesperados e desconhecidos, onde vai gerar expectativa e que pode ser adequada, atendida ou não. Além disso, um outro fator muito importante nas construções de texto e que é de fundamental importância aprender é da intertextualidade. A intertextualidade é o fenômeno linguístico que um texto faz relação ao outro, geralmente dito como o diálogo entre textos, certo? E essa intertextualidade pode acontecer de diversas formas. Temos a paródia, a citação, paráfrase, enfim, há várias formas de se fazer intertextualidade. E qual que é a melhor forma? Treinando. Qualquer uma desses fatores que compõem, chamados fatores de qualidade que compõem o texto, são prática, ok? E principalmente aqui intertextualidade, coesão e coerência, quanto mais conhecimento, melhor, certo? Tanto é porque a gente vê vários filmes, vemos imagens, e se nós não temos o conhecimento do que foi citado, não entendemos a intertextualidade, ok? Então, estude sempre, leia muito, e seus textos, com certeza, com a prática, não adianta só ler, mas praticar a escrita também, serão melhores. Esses são os fatores de qualidade de um texto. Vale a pena estudar cada um deles um pouco mais e praticar com certeza. Só assim, para irmos mais longe e aperfeiçoar cada vez mais, ok? E se esse conteúdo te agregou de alguma forma, curte, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!